nós temos uma coisa que aparentemente sai das cartas, mas vocês vão ver que não. Nós vamos ver aqui que não. Que é um dia em Pompeia. Porque Pompeia é um local de quem escreveu Paulo Estevão, que é o Públio Lentulus. É onde ele desencarna. Um local muito importante. Nós temos que viver essa experiência lá, psíquica, para a gente sentir o que é esse espírito que escreveu esse romance. O Clóvis Tavares tem o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, e lá tem uma psicografia do Emmanuel, dizendo que no final da encarnação dele, quando ele já tinha perdido Lívia, ele encontra com Paulo. E depois ele vai dizer que o espírito protetor dele, o anjo da guarda de Emmanuel, é Paulo de Tarso. O espírito protetor de Emmanuel é Paulo de Tarso. Outra coisa importantíssima, né? Na Segunda Guerra Mundial, isso também está lá, né? Informação do Clóvis. O espírito Estevão, o Estevão do Paulo Estevão, foi a Pedro Leopoldo e pediu a Emmanuel se ele poderia tirar uma licença de 2 anos da direção da mediunidade do Chico. Porque ele, Estevão, precisava resgatar alguns espíritos na Grécia, ligados a ele. Então o Emmanuel não diz não. Como é que vai dizer não no pedido do Estevão? Aceita, tira uma licença de 2 anos. Quem fica dirigindo a mediunidade do Chico é um espírito chamado Natanael. E o Emmanuel vai para a Grécia com o Estevão. Dá o que pensar. Naqueles livros também da editora Vinha de Luz, que tem as psicografias do Culto no Lar, na casa do Rômulo Joviano, a gente vê que enquanto o Chico recebia o Paulo Estevão, algumas coisinhas aconteceram. Olha, Crônica de Além Túmulo, capítulo 15. Simão Pedro é encontrado por irmão X numa praça histórica de Belo Horizonte. E aí o Humberto Campos falou: o que o senhor está falando? Sou o Simão, mas o Simão Pedro, o apóstolo? Ele falou: sou então. Mas o senhor está vindo aqui por causa do concílio que estava realizando? Um encontro lá, não? Ele falou: não, eu venho aqui visitar a obra de Ismael, filho de Abraão. Olha só. Dá 2 informações. Ismael é o irmão do Isaac. E a obra do Evangelho qual é? Depois nós temos a psicografia do Nélio Lúcio, dizendo que ia ter um seminário no plano espiritual, nas proximidades de Pedro Leopoldo, um seminário com o apóstolo Paulo. Mas esse seminário tinha que ter convite nominal. E que ele estava muito feliz porque ele tinha sido um dos espíritos escolhidos para participar do seminário. Que não era acesso livre. Depois ele volta no outro culto e dá uma mensagem, tudo psicografia, dizendo que viu de longe o apóstolo dos gentios. E aí ele só diz assim: realmente ele é muito iluminado. Pode. E só para a gente perceber esses vínculos aí. Porque o livro Paulo Estevão é uma carta de Paulo. É só você somar 1 mais 1, 2. Paulo é o espírito protetor de Emmanuel. Estevão é amigo dele que tira licença para ajudar o Estevão. Então
Então vocês acham que Emmanuel escreveu o romance Paulo e Estevão? Quem que estava do lado dele? Paulo e Estevão. Então é só para a gente ter uma dimensão espiritual. Porque outras informações você vai no Google e pega. Isso não está no Google. Isso não está no Google. Isso é a costura que a gente tem que fazer. E é essa oportunidade que nós vamos ter aqui. Então muitas coisas que nós vamos estudar das cartas são essa costura do que está no romance, do que está por trás. E aí a gente vai ler, eu falo assim, ler com peso. Não é mais aquela leitura superficial. Essa aí você faz com o Google. Aqui é a leitura com peso. Leitura feita pegando de minúcias que fazem toda a diferença. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Não dá para esgotar o conteúdo, mas eu penso da gente compartilhar um conjunto de vivências e de informações para que cada um faça a sua viagem. A sua viagem pelas cartas. Agora, falar um pouquinho das cartas. Só uma introdução para a gente poder deixar, para os outros dias. As cartas de Paulo, elas são ainda, no movimento espírita, um terreno virgem, inexplorado. E tem uma tamanha riqueza de conteúdo, mas é um conteúdo, de certo modo, hermético. Ele precisa de chaves para poder ser aberto. Ele está cifrado. Então a nossa intenção aqui é adquirir essas chaves de leitura dessas cartas. Detalhes que abrem para que a gente dê sequência e explore essas cartas. Elas são importantes? Elas são importantíssimas. Nesse livro também do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, o Emmanuel tem uma definição e o seu poder de síntese inigualável. Ele diz assim: o apóstolo Paulo foi aquele que aclimatou a delicada flor do Evangelho ao ambiente do mundo. Então, o que ele está querendo nos dizer? O Evangelho mesmo não é coisa para o humano entender de modo fácil e gratuito. Não estou falando de entendimento intelectual. Não é isso. Não é isso. O Evangelho é uma flor muito delicada. Muito delicada. A gente viu isso aqui entrando no navio. Nosso guia. Não, você passa por aqui. Aí tinha um outro falando, não, vai passar por fora. Que eu quero que vocês deem uma volta maior. E o guia quer ir em linha reta. Aí esse aqui fica nervoso porque o outro não obedeceu a ordem dele e vem e grita com o outro. O que é uma coisa que encarnado entende fácil? Se alguém grita com você, você grita com ele. Se alguém te ofende, você ofende. Então vem o Evangelho e fala assim, ó, a pessoa grita com você, aí você fala com mais amor com ela. Não é fácil, não vai entender. Encarnado entende isso?
vem o evangelho e diz assim, alguém chega aqui que está falando mal de você, denegrindo, falando só coisa ruim do seu trabalho, de você para todo mundo. E você, o que você faz? Você fala bem dele. E faz prece. Isso é coisa desse mundo, isso? É coisa desse mundo? Não. Então o evangelho é uma flor delicada que não é deste mundo. Ele não é deste mundo. O evangelho é uma flor dos mundos ditosos. Então o evangelho é um código de comportamento para espírito tão puro, que eles são tão delicados, tão superiores, eles têm costumes, eles têm um hábito afetivo e emocional tão delicado que para nós soa muito estranho. Então alguém tinha que... O que você faz com uma flor delicada quando você vai levá-la para um clima hostil? Ela morre. Então aclimatar é fazer o quê? É adaptar, é fortalecer um pouco essa flor, proteger, colocar alguma coisa aqui para ela sobreviver. Então, aí vem essa metáfora do Emmanuel. Paulo foi esse que aclimatou a flor delicada do Evangelho ao ambiente do mundo. Bom, as cartas de Paulo são esse esforço de traduzir numa linguagem grosseira, em ambientes grosseiros, que são o nosso ambiente, a mensagem sutil e superior dos mundos ditosos do cosmos, que é a mensagem do Evangelho. Então, a hora que a gente entende isso, nós vamos sair da primeira armadilha, porque se a gente está falando de chaves de leitura, nós vamos falar também das armadilhas da interpretação de Paulo. Armadilha. Qual que é a armadilha da leitura das cartas de Paulo? Você pensar que o Paulo é um aluno e que ele está sentado do seu lado. Paulo não é um aluno. O aluno somos nós. Paulo é professor. E professor usa metáfora. Professor usa uma comparação imperfeita para que o aluno entenda. Mas o professor, ele não pensa. Ele não pensa conforme a comparação que ele te dá. Então você pega os nossos cardiologistas aqui. O coração, vou tentar te explicar. Pensa no coração como se fosse... Aí te dá uma metáfora lá. Pensa no coração como se fosse uma sala. Tem o átrio, tem não sei o quê, vários cômodos. É claro que um cardiologista não pensa assim. Então não podemos ser ingênuos de achar que o Paulo pensa de acordo com as comparações que ele propõe. Ele pensa muito mais sutil, muito mais sofisticado. As comparações são mecanismos didáticos para que a nossa mente grosseira entenda. Aí a pessoa lê para falar, Paulo é grosseiro, Paulo é machista, Paulo não sei o quê. Entende? Porque está imaginando que o professor pensa de acordo com o exemplo que ele te deu. Claro que não. É claro que a coisa é muito mais sutil. Esse esforço de adaptação. Por outro lado, também nós não estamos dizendo que Paulo fosse Jesus. Tem que entender isso. Paulo tem limites que são culturais. Ele tem limites. Tem limites que são a personalidade dele, tem limites que são o temperamento dele, tem limites que é a compreensão dele.
E por incrível que pareça, ele não deixa de dizer. Ele fala assim, segundo o meu evangelho, o que ele está querendo dizer? Segundo o evangelho que eu dou conta de interpretar. É assim. Ele tem noção disso. Algumas coisas nós vamos ver aqui que, olha, é aquela época, tinha isso, era assim que ele estava falando, aqui ele compreendeu isso, ele captou essa essência. Então vamos imaginar que ele vai descrever, então entender também o apóstolo como um ser humano. E ele tem aí a sua, até onde ele vai. Né? Ele não só traduz para a gente, às vezes está traduzindo, ele está pensando muito além, mas às vezes ele está pensando com o que ele tem nas mãos. Né? Onde ele diz, um homem conheci, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi até o terceiro céu, traduzindo uma experiência espiritual de acordo com a linguagem e com os recursos intelectuais, culturais que ele tinha disponível, né? Porque ele não tinha o livro dos Espíritos. Não tinha o livro dos Espíritos. Tem que entender isso, né? Captar, ser sensível ao que ele está passando. Então essa dupla armadilha, porque ou as pessoas, eu lembro, é muito engraçado o que acontece com Paulo, o que acontece com um pai que tem um filho, né? Um amigo meu me disse assim, quantos anos seu filho tem? Ele falou, está com 10, rapaz, que coisa boa. Está na época que acha que você é um gênio. E daqui a pouco vai achar que você é um imbecil. Olha que interessante. Ele falou, mas o segredo é você entender que você não é nem o gênio que ele achava que você era e nem o imbecil que ele acha que você é. Então ele está no meio, né? Então, Paulo acontece isso. Algumas pessoas acham que Paulo é um completo tapado. Então, menosprezam a capacidade, a perspicácia de Paulo. E tem outros que acham que ele é Deus. Então que ele é infalível, que ele tem todo o conhecimento, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aí também não dá, gente. Não há criatura como Deus, né? Não podemos ter esse tipo de expectativa. Então, quando a gente se posta no meio termo, aí fica rico, porque a gente percebe uma criatura que viveu com muita intensidade vários processos que todos nós teremos que viver. Esse é um ponto aqui importante. Então, nós estamos convencidos de que algumas fases da trajetória de Paulo são vividas por qualquer espírito que toma contato com a mensagem do Evangelho. É um padrão. Há variações, mas os padrões são constantes. Então, existem estações. Você pode ir em trens diferentes, em tempos diferentes, mas tem estações definidas. E Paulo representa muito bem essas estações. Então ele é muito rico para a nossa experiência evolutiva. Quando a gente olha sob, né, assim, olha com esse prisma, com o auxílio desse prisma. Cartas de quem? De Paulo? Cartas de quem? Então,
O século XIX, século XX, hoje século XXI, criou em nós uma ideia de autoria que não pertence ao mundo antigo. Por quê? Porque nós associamos comércio com intelecto. Então hoje, nós lidamos com propriedade intelectual com copyright, marcas e patentes. Então é direito autoral, marcas e patentes. Então eu escrevi direito autoral. E o direito autoral, ele dá uma... É bom, dá uma massagem. O direito autoral, ele dá uma massagem no ego da gente. Você acha que você é o autor. Você acha que você é o autor. Exclusivo. A patente também, né? Ah, eu inventei. É engraçado, né? Vocês acham que alguém pode inventar alguma coisa no universo? Inventar? Difícil. Então ficamos com essa ideia de direito autoral, marcas e patentes. E porque a nossa sociedade está organizada de um modo, sobretudo agora, final do século XX, início do século XXI, da pós-modernidade, em que o individualismo é um negócio assim extremamente exacerbado. Então, a gente criou essa ideia do indivíduo que entra numa sala e ali ele sozinho, sem ninguém, elaborou um livro e escreveu. Isso não existe. Espiritualmente isso não existe. Não existe. Posso ter tido um indivíduo que materializou um conteúdo intelectual e o organizou numa obra. Isso tem. Você entra no seu escritório falando, eu tenho que escrever meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Você senta ali e materializa. Numa mídia física, que é um livro físico ou um livro digital, você materializa uma soma, um núcleo de ideias que são de muitos. Talvez você possa reivindicar a organização. Talvez. As ideias são de muitos, mas eu resolvi pôr aqui capítulo 1, capítulo 2, então você organizou. Quiçá você tenha feito isso sozinho, mas tudo bem. Digamos que fez sozinho. Talvez você possa reivindicar isso. Então tem uma frase muito inteligente do Voltaire que ele diz assim: te entrego esse belo buquê, com a certeza de que, embora as flores não sejam minhas, estão colocadas num arranjo peculiar. As flores não são minhas, mas eu pus uma amarela, aí pus uma vermelha, 2 rosas, 3. Organizou. As rosas não são dele, mas ele organizou. Então, por que nós estamos falando isso? Paulo nunca escrevia sozinho. Esse é o primeiro ponto. Raríssimas vezes ele escreveu sozinho. E quando encarnado, né? Estamos dizendo encarnado. E quando fez, o dia que ele fez isso, produziu uma carta que ninguém reconhece que é dele. Engraçado. A carta aos Hebreus. É curioso. Paulo raramente escrevia. Aí um outro ponto. Paulo raramente fazia sozinho isso. Raramente ele escrevia. Paulo ditava as cartas. Então, onde nós estamos entrando aqui? Muito bem.
Cartas de Paulo são transcrições de palestras, de falas. Paulo falava. Ele chamava um grupo e falava. Bom, a riqueza da linguagem oral, as cartas de Paulo são oral, oralidade. Oralidade. Elas têm, inclusive, virtudes e defeitos da oralidade. Virtudes: a emoção, o entusiasmo, a riqueza, né, da linguagem falada, que é viva, a vivacidade. Mas ela tem um defeito. Às vezes Paulo tem 4 frases e você não consegue ligar. Você não sabe. Como é que eu ligo isso aqui? Não tem conjunção. Falou 3 frases, você não junta. Como é que junta? Como é que coloca? Não tem jeito. Esse é um defeito. Uma linguagem oral, alguém escrevia. Isso está claro, por exemplo, no capítulo 16, versículo 22 de Romanos. Nós vamos ver aqui. Paulo vai gastar mais de um capítulo e vai gastar não, né? Vai investir. Porque ele adorava fazer isso. Esse é um ponto forte das cartas. Por isso que elas chamam cartas. Mandando abraço. Um abraço para fulano, um abraço. Manda lembrança para não sei quem, porque ele está cuidando da comunidade. E aí o sujeito está escrevendo entusiasmo, interrompe. Ele fala, olha, eu que estou escrevendo aqui, o Festo, queria mandar um abraço também para fulano. Imagina, né? Isso acontece também em palestra. Às vezes você está falando, a pessoa te interrompe e começa a fazer uma palestra, né? No meio, assim, já tivemos isso, né? Uma plateia grande, assim, a pessoa interrompe e começa a falar. Então o Festo faz isso, ele interrompe e começa a mandar os abraços dele. Mas ótimo que ele fez isso, né? Porque aí fica comprovado ali que Paulo não escrevia. Quer dizer, não era ele que estava escrevendo. Ele estava redigindo. Se é assim, é linguagem oral, é com muita gente, são com pessoas. E ele não está escrevendo um livro filosófico. Uma carta de Paulo é a resposta de um apóstolo a uma igreja em crise. Olha que lindo isso. Então, imagine um grupo espírita que está prestes a acabar por conta de algum problema ou de alguns problemas. Imagine uma federativa que está assim, prestes a um engolir o outro por conta de problema. E aí ela recebe uma carta. Ler uma carta de Paulo é também, porque nós não temos acesso à carta que narrou o problema. Seria tão bom, né? Seria tão bom. Então você tem assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas não tem uma primeira carta do problema, né? Qual foi o problema? Foi mandado, alguém mandou, John. Olha, está acontecendo isso, Aqui fulano brigou com não sei o quê. Então a gente tem que fazer um exercício de detetive, de imaginar o problema. A gente tenta imaginar. Então, chegou alguém lá em Corinto, começou a falar bem, era inteligente também. E aí começou a criar um grupo. Não, mas olha, eu gosto do Paulo, mas esse aqui também é bom, então vamos ter um grupo do pessoal do Paulo, mas nós estamos aqui o grupo agora do Apolo, porque ele é novo, ele é mais jovem, o Paulo é meio conservador, aí começa a dividir a igreja, olha que interessante. E aí ele vai escrever sobre isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Uma visão que ele tinha. Então assim, a gente vai tentando encontrar qual era o drama
qual era o problema. Porque a carta de Paulo é alguma coisa apagando muito incêndio. Essa é uma visão que você tem. Porque senão você tem uma impressão de que é alguém tranquilo, comendo ali um peixe na brasa, uma berinjela no azeite, e escrevendo algum tema teórico. Naquela encarnação, Paulo não pôde fazer isso. Ele não teve oportunidade de fazer isso. E não raro o problema chegava a ele. Quando o problema chegava, ele estava tomando um açoite, tomando pedradas, fugindo de algum lugar. Então falando, espera, deixa eu só acabar de fugir aqui, só melhorar essa cicatriz da pedrada aqui que eu respondo. Ele está em apuros, respondendo a quem está em apuros também. As cartas de Paulo são de Jesus. São de Jesus. Porque ele estava em Corinto. Estava em Corinto, 51, 52. E pela segunda vez, Jesus se materializa na frente de Paulo. É curioso, porque a gente vê até no movimento espírita, todo mundo fala na materialização de Jesus em Damasco. E quase ninguém fala da materialização de Jesus em Corinto. É tão engraçado isso. Eu falo, não, porque em Damasco, Paulo caiu do cavalo. Primeiro não era cavalo, era camelo. E caiu do cavalo, e não sei o quê. E a gente enfatiza. E não se fala. Jesus apareceu segunda vez para Paulo, materializado, na igreja de Corinto. Se na primeira vez ele encontra um Saulo reflexivo, dolorido, fazendo muita gente chorar, agora ele encontra um Paulo, apóstolo, chorando, porque não estava dando conta do trabalho, ou achando que não estava dando conta do trabalho. Chegando problema de tudo quanto é. Meu Deus, eu acabei de voltar, mas acabei de voltar é relativo. Né? Acabei de voltar assim. Eu voltei de lá, tem 1 ano que eu estou voltando, porque a viagem durava 1 ano e meio. Né? Eu estive lá agora, voltar de novo mais 1 ano e meio. Né? Chorando, falando, como que eu vou atender? Porque também, qual que era a ideia dele de atender? Ele era tão pessoal. Paulo era tão coração, tão sentimento, que ele queria estar perto, assim, junto. Ele entrava. Eu vou dizer que Paulo era invasivo. Era invasivo. Apaixonado, intenso. E aí ele não dá conta. Começa a chegar, não vou dar conta. Eu só abrindo comunidade, como é que eu vou atender? E aí, o Jesus materializado dá o grande conselho para ele. Usa os poderes do Espírito. É a grande chave. A gente não usa. A gente fica preocupado com meios e não com o que está por trás, com o que move os meios. Ah, mas vai usar YouTube? Nossa, mas está usando o WhatsApp para divulgar a doutrina? Você está preocupado com o meio e não com os poderes que estão por trás dos meios, com as potências da alma, com os poderes do Espírito. Ele não entendeu, porque Jesus falava em parábolas. E aí Jesus interpreta para ele a parábola. Interpreta naquele momento, naquele contexto. Escreve.
Se pudesse, manda um e-book, né? Não tinha jeito. Escreve a carta, escreve. Mas aí é o importante. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Está dando a hora. E eu determinei. Você vai escrever para as igrejas. E Estevão será o intérprete do meu pensamento. E aí Emmanuel diz assim: daquele dia em diante, começou um movimento ininterrupto de intercâmbio entre a esfera do Cristo e a esfera dos homens. A esfera do Cristo. Do Cristo. Então, o que nos leva a pensar? Nos leva a pensar o seguinte: tem problemas que nós estamos vivendo hoje nas casas espíritas, no movimento espírita, que se você fizesse uma audiência com Jesus, mas eu quero falar com Jesus, eu quero tirar essa dúvida com ele. Esse problema do movimento espírita eu quero perguntar para Jesus. Ele ia te responder com uma carta de pau. Por quê? Porque lá já está a resposta dele. Lá já está o pensamento dele. Ele já se expressou. Ele já disse. Não tem algo diferente a ser dito. Já foi dito. Então aí está a grandeza da carta. Porque nós vamos precisar tirar essa casca. Eu falo que é um piqui às avessas. Por que às avessas? Porque o piqui, o espinho está por dentro. Então você rói, mas não morde. Aqui o espinho está por fora. Você vai ter que arrumar um jeito de tirar esse espinho. Porque o núcleo, a polpa é que está no núcleo. O espinho está por fora. Por isso que é difícil carta de pau. O espinho está por fora. É um piquinho invertido. Eita, mano. Vai ter que ter essa sensibilidade. Mas ali, no centro, está o Cristo falando. Então, capítulo 13, que é o capítulo que fala do amor, que a gente falou um pouquinho, né, lá em Milão. Não existe página na literatura mundial, universal, como aquela. Porque aquela é uma página de Jesus. É o nosso Cristo planetário falando do amor. Não é Paulo falando do amor. Paulo não conhece aquele amor. Aquilo não é uma experiência dele. Quando ele ditou aquilo, ele não vivia aquilo integralmente, entende? Quem vivia aquilo integralmente é só um Cristo. O amor tudo sofre. Tudo espera. Qual espírito encarnado na Terra pode dizer: não, essa lição eu já aprendi, esse amor eu já tenho? Qual? Qual? Só tem um. Na Terra só tem um. Ele se chama Jesus Cristo. Só um. É Ele. Então, tem essas coisas, né, profundas, né? Mas você vai no capítulo 12, por exemplo, que fala dos dons espirituais. Interessante isso. A
gente acha que dons espirituais é só mediunidade. Lembrei aqui do Arnaldo. Uma vez o Arnaldo Rocha estava com o Chico e chegou uma senhora, ela estava assim, um pouco de renite, assim, e aí ela falou, estou Egito, rinite. Ele falou, não, vou te passar um exercício bom de respiração, que fazia natação, aquelas coisas. Ensinou ali para ela e tudo. Aí ela, nossa, mas que incrível, virou pro Chico e falou assim, Chico, que espírito que ditou isso pro Arnaldo? Aí ele falou assim, o espírito da fraternidade. O espírito da fraternidade. Então a gente vai ver em Coríntios ele falando dos dons, né? Muito além de faculdades metapsíquicas, dons espirituais. Interessante isso. Vamos ver isso. Isso é uma linha central do pensamento de Paulo. Ele enxerga virtudes e qualidades como dons espirituais alimentados por Deus. Então tem criaturas que têm o dom de cuidar. Elas são cuidadoras. Então a gente vai vendo vários dons, como é que ele vê isso. E o mais interessante ainda, como que ele vê os vários dons se relacionando. Que é um sentido de orgânico. Que Deus se manifesta nos grupos. Nós vamos ver isso. Eu estou já adiantando, não posso falar isso. Deus se manifesta nos grupos. Como? Deus se manifesta nas comunidades quando Ele reúne os dons. Porque uma andorinha só não faz verão. Quando você reúne os dons, aí você tem um corpo. Porque eu só tenho corpo se eu tiver 2 pés, 2 orelhas, né? Corpo no sentido de funcionalidade. As funções. Então, só há manifestação corpórea ou do corpo de Cristo quando os dons são reunidos. Interessante. E como muita gente se arvora a ser Deus e promete um vestido para Maria e um roçado para o João. Como a gente se arvora a ser Deus, a gente quer mexer nos dons, manipular os dons, excluir, repetir dom. Olha. E aí, constelação familiar explica. Não pode. Todo corpo forma um sistema e foi criado por Deus. Cada qual com o seu dom. Então, outra coisa, não são de Paulo isso não pode ser de Paulo. É do Cristo. Eu sou um governador de planeta para essas coisas sutis. Só que ele diz isso numa linguagem que você lê ali, você fala, mas esse negócio é muito bobo, gente. Nossa, é muito simples. Não, que... Então o que a gente quer aqui é voltar a se assombrar com isso tudo. Voltar a se assombrar. E particularmente, o que nos moveu a fazer esse passeio, escolhendo as cartas de Paulo, é porque eu agora retomei, estou em franco processo de tradução das cartas. Então uma das coisas que a gente quer fazer também é compartilhar. Eu trouxe o original grego para mostrar, para conversar, para falar sobre isso, né? O que está no original, o que está na tradução. Então eu quero reservar um momento, aliás eu quero reservar vários momentos com esse grupo, né? Para vocês sentirem a judiação que fizeram com Paulo. Então quem contratou
pacote de internet aí, que vai pegar, cada um escolhe uma Bíblia, pode pegar a Bíblia que você quiser. Eu vou trazer o texto aqui em grego, nós vamos mostrar aqui, traduzir palavra por palavra para a gente montar, e aí vocês vão ler as traduções. Vocês chorarem. Chorar. Destruíram o pensamento de Paulo. O que fizeram com o pensamento de Paulo é uma das maiores injustiças que poderiam ser feitas a alguém que produziu o que ele produziu. É um negócio que chega a ser escandaloso. A gente quer também que vocês tenham essa experiência. Mesmo não sabendo grego, não há necessidade disso. A gente vai mostrar aqui as palavras, ver a ideia, vocês vão ver como é que ele é sucinto, como é que ele é sim. Fala direto, sucinto. Veja o aluno dele, Emmanuel. Ponto, né? Paulo, às vezes até falta. Você fala, Paulo, igual Emmanuel, eu podia ter falado mais, né? Tá muito. Às vezes ele é tão direto que às vezes ele esquece das conjunções. Mas, porém, todavia, porque, uma vez que esse bom aí não escreve. Você tem que imaginar a conjunção. De tão direto, é um texto lapidado, né? Assim, simples, mas direto, profundo. E aí o pessoal borda. Aí vem os bordados. Os bordados são uma tragédia. Você vai pegando o pensamento de Paulo e acrescentando coisa que não tem nada a ver, tira tudo. Nós vamos ver, ter a oportunidade de mergulhar nisso. Então, o mergulho psíquico e o mergulho intelectual nas cartas. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês já estejam gostando da viagem. Espero que fique marcado na nossa alma para sempre. Porque uma coisa, quem já foi aqui na primeira, quando você pega assim, carta aos Coríntios, e fecha os olhos e lembra que pisou lá em Corinto, é diferente. É muito diferente. Você não fala mais de uma ideia, não é mais uma ideia. Passa a ser uma experiência.